A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 162 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, a nossa porção diária de hoje vai do Salmo de número 15 até o Salmo de número 18. Amém? Esses cânticos e orações maravilhosas, né? Que em sua maioria foram feitas pelo rei Davi, né? E o nosso texto devocional de hoje, ele vai se encontrar lá no Salmo de número 16, tá? E nós vamos estar lendo os versos 1, 2 e o verso 5, amém? Então o texto devocional se encontra no Salmo 16, versos 1, 2 e 5. E a palavra do Senhor diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Verso 5. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Amém? Bom, amados, nós estamos estudando o livro de Salmos, né? É um livro com característica poética, né? Um livro também musical, considerado um hinário, né, dos judeus, onde nós temos orações e cânticos, né, de louvor, cânticos de clamor a Deus. E nós vamos ver no Salmo de número 15 o que Deus espera do seu povo, né? E qual é a pessoa que pode habitar no tabernáculo de Deus, no seu santo templo, né? Ou transferindo para os nossos dias, qual é a pessoa que está apta para a salvação? E esse salmo aqui descreve, né? Aquele que anda com integridade, que não engana, que não mente, que não fala mal do seu irmão, que não furta, né? Aquele que não difama o seu próximo. A lista é bem extensa, né? Aquele que não cobiça as coisas do seu próximo. Tem muito a ver com os 10 mandamentos de Moisés, né? Aquelas leis que eram praticamente leis civis, né? Então aqueles que guardam a palavra de Deus são aqueles que são dignos de herdar ali o santo templo do Senhor, de poder estar na presença de Deus. E não somente isso, essa pessoa, ela não será abalada, ou seja, ela não vai sofrer com problemas e com crises do dia a dia, né? O Salmo 16, nós vamos meditar nele mais a fundo, né? O Salmo 17, ele é uma oração de Davi pedindo por socorro e proteção divina. Nós não sabemos ao certo quando ele escreveu, mas muito provavelmente ele estava sendo perseguido por alguns dos seus muitos inimigos, né, que se levantavam contra ele. E no Salmo de número 18, nós temos aí um Salmo de Davi que foi escrito ao Senhor e foi direcionado ao mestre de canto quando Davi recebeu vitória enquanto era perseguido por Saul e os seus soldados, né? Nós lembramos que nós já estudamos isso, né, no livro de 2 Samuel, de como Saul ele colocou muitas pessoas em todo o país, né, para perseguir a vida de Davi, porque ele temia que Davi usurpasse ali o seu reino e lhe matasse, né? Algo que nunca iria acontecer e que não aconteceu, né? E então nesse Salmo 18, Davi então celebra o Senhor, porque o Senhor, quando ele clamou por ele, o Senhor o livrou, o Senhor, ele retribuiu a oração de Davi, né? E é muito interessante que Davi vai dizer que ele invoca somente o Senhor, porque somente o Senhor é digno de ser louvado, ou seja, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa devoção não pode ser dada a outros nomes ou a outras pessoas, somente ao Senhor nosso Deus. Nesse salmo nós vamos ver também que Deus é recíproco, né? Ou seja, a maioria das vezes Deus está retribuindo ao homem aquilo que o homem lhe dá ou aquilo que o homem
semeia, né? Como, por exemplo, ele vai dizer lá no verso 19, parte B, livrou-me porque ele se agradou de mim. Né? Então, ou seja, o livramento é consequência de Deus ter se agradado da maneira como Davi vivia. Depois ele disse, verso 20, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Né? Ou seja, a justiça de Davi fazia com que Deus o livrasse e o abençoasse. O verso 23 diz, fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Então, se você reparar, é um trocadilho. Davi obedecia, ele era justo, andava no caminho de Deus e Deus o guardava e o abençoava. Tá? Isso aqui é uma regra, é uma lei, é a lei da semeadura que vale para nós. O nosso comportamento, a nossa conduta vai interferir em como Deus irá nos retribuir no dia a dia, né? E isso vai continuar aí, né, nos próximos versos, como por exemplo o verso 25, ele diz, para com fiel, fiel te mostras, para com íntegro, também íntegro, e assim por diante. Depois ele também vai dizer que se Deus estiver com ele, ele pode derrotar milhares de pessoas, né? Porque as suas vitórias, as suas conquistas não vinham das suas próprias mãos, mas das mãos do Senhor. Amém? Bom, o Salmo 16, que foi o salmo que nós separamos para o nosso devocional, ele tem um ensinamento muito profundo, né? Qual é o ensinamento do Salmo 16, desse hino de Davi, essa canção que Davi compôs? Um ensinamento básico é demonstrado aqui sobre quais são os benefícios de alguém que prioriza a presença de Deus, que faz da presença de Deus o seu maior bem, que faz da presença de Deus o seu maior tesouro, certo? Temos que lembrar que Davi, ele se tornou um homem próspero depois de ser rei de Israel. Porém, a presença de Deus para ele era a sua maior riqueza. Será que Deus tem sido para nós a nossa maior riqueza? Será que nós nos preocupamos mais em perder uma casa, um carro, em perder um bem, uma quantidade em dinheiro, do que em perder a presença de Deus? Vamos ver os benefícios de se ter a presença de Deus como bem maior? Olha o que ele diz, versos 1 e 2. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Olha o que ele diz. Outro bem não possuo. Certo? Então ele está dizendo palácios, roupas, cavalos, jardins, isso para mim não são bens. O meu bem é o Senhor. Porque ele diz, outro bem não possuo, senão a ti somente. Então o Senhor era o único bem que Davi considerava ter. Olha que maravilha, né? Que nós possamos fazer assim também. Lá no verso 5, ele reforça isso, porque ele diz assim, o Senhor é a porção da minha herança. Olha, ele vai dizer que a herança dele não estava em ouro, prata ou recompensas que ele poderia ter ou ganhar de alguém, mas a herança dele era ter o Senhor. Né, amados? Que bênção. Então Davi está resumindo um ensinamento básico. Deus deve ser o único bem do cristão, né? E Deus não deve ser apenas a fonte das bênçãos do cristão. Ele é a maior bênção que um cristão pode ter. Um cristão sem Deus não é um cristão, né? Mas tem mais. Quais são os benefícios de se ter a presença de Deus como o bem maior, como a melhor herança que alguém pode ter? Acompanhe comigo. O verso de número 6 diz, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. Primeiro ponto, primeiro benefício, todos os locais onde o Senhor te enviar serão locais agradáveis, serão locais de bênçãos, onde você comprar sua casa, aonde você for trabalhar, aonde você for levado para ministrar, né, a bênção de Deus através dos seus dons, serão locais agradáveis. Segundo benefício está lá no verso 7. Bendigo o Senhor que me aconselha. Quando o Senhor é a sua maior bênção,
Quando o Senhor é o seu maior bem, Ele te direciona para onde você deve ir. Ele diz o que você deve e não deve fazer. Terceiro benefício, verso 8. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Olha, ou seja, se a presença do Senhor for o seu maior bem, se for aquilo que você der mais importância, o Senhor não vai permitir que você caia. Amém? Quarto benefício se encontra lá no final do verso 9. Até o meu corpo repousará seguro, ou seja, Deus te dará segurança. Quinto benefício, e aqui esse versículo é um versículo messiânico, está apontando para Jesus, e se você crê em Jesus, esse benefício também vale para você. Ele diz, pois não deixarás a minha alma na morte. Então aqui nós temos o benefício além desta vida, né? Ou seja, aquele que tem Deus como seu maior bem, como sua maior herança, aquele que prioriza a presença de Deus, quando essa pessoa morrer, a alma dessa pessoa não vai ao inferno. A alma dessa pessoa está sendo salva por Deus, tá? Sexto benefício está lá na primeira frase do verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Aleluia. Quem é o caminho e quem é a vida? O Evangelho de João deixa isso bem claro no capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os caminhos da vida apontam para Jesus. Então aquele que tem a Deus como seu maior bem, como sua maior herança, essa pessoa contempla a Cristo Jesus e Jesus o direciona para os caminhos da vida eterna. Amém? Qual é o último benefício, pastor? O último benefício está aí também no verso 11, que diz, na tua presença a plenitude de alegria e à tua direita há delícias perpetuamente. Se você tiver o Senhor como seu maior bem, como sua maior herança, a sua vida será uma vida plena de alegria. Sabe o que é plena? Completa, no seu estado mais perfeito que nós podemos dizer. E a sua vida será repleta de delícias, ou seja, de bens, de fartura. Amém? Priorize o Senhor. Coloque a presença dEle como prioridade na sua vida. E eu creio que Ele irá te abençoar poderosamente. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore ao Senhor comigo. Senhor Deus nosso Pai, oramos a Ti nessa manhã, Te glorificamos e Te bendizemos por tudo o que o Senhor tem feito e tem operado. Somos gratos a Ti pelas Suas bênçãos, pelas Suas misericórdias e pelo Seu favor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nós Te pedimos hoje, se nós ainda não fazemos isso ou se temos dificuldade de fazê-lo, nos ajude, Senhor, a priorizar a Tua presença, a colocar a Tua presença como o único bem somente da nossa vida. Que o nosso maior bem não seja o nosso carro, não seja a nossa casa, não seja o nosso salário, não seja os móveis ou aquilo que nós temos de material, mas seja o Senhor. Que a nossa herança, que a nossa riqueza, que aquilo que nós venhamos desejar para as próximas gerações, seja a Tua presença. Dessa forma, nós seremos abundantemente abençoados pelas Suas mãos. É nisso que nós cremos e é nisso que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou te pedir aí humildemente, deixa o like no vídeo. Se você entende que essa mensagem pode abençoar a vida de mais pessoas, compartilha com elas. E se você quiser nos acompanhar todos os dias, se inscreva no canal e ativa o sino. Assim, todas as manhãs, estaremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.